Você já ouviu falar de mistérios que a ciência e a história nunca conseguiram explicar? Hoje, vamos explorar 5 casos que desafiam a lógica. Antes de começar, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para acompanhar todas as nossas descobertas sobre mistérios e curiosidades. Prepare-se para conhecer eventos e objetos que até hoje deixam especialistas perplexos e sem respostas concretas. Alguns deles parecem até saídos de um filme de ficção. O que você faria se encontrasse algo que simplesmente não faz sentido? Pois essas histórias são reais e permanecem sem explicação até hoje. Então fique até o final para conferir os 5 mistérios históricos que ninguém conseguiu solucionar. Vamos começar! 1. O manuscrito de Voynich. O manuscrito de Voynich é um livro escrito em um idioma desconhecido, repleto de ilustrações misteriosas e símbolos incompreensíveis. Ele foi descoberto em 1912 pelo livreiro Wilfrid Voynich, e desde então, criptógrafos e linguistas tentam decifrar seu conteúdo sem sucesso. As páginas do livro contêm desenhos de plantas que não existem, diagramas astronômicos e criaturas estranhas, além de textos em uma escrita desconhecida. Alguns estudiosos acreditam que pode ser um livro de botânica, enquanto outros acham que contém segredos de uma civilização perdida ou até conhecimentos ocultos. Algumas teorias sugerem que o texto foi criado como uma farsa medieval, mas até hoje ninguém conseguiu provar isso. O que torna esse mistério ainda mais intrigante é que não há nenhum outro documento parecido na história. Se for uma farsa, quem teria criado um código tão complexo e para quê? Será que o manuscrito de Voynich esconde algo que ninguém jamais imaginou? 2. O mecanismo de Antikythera. Descoberto em 1901 em um naufrágio na Grécia, o mecanismo de Antikythera é um dispositivo tecnológico muito avançado para sua época. Ele é considerado o primeiro computador analógico da história, um tipo de calculadora astronômica criada há mais de 2000 anos. Os cientistas acreditam que ele era usado para prever posições planetárias, eclipses e até fases da Lua com uma precisão impressionante. O problema é que, naquela época, essa tecnologia era impensável. Ele possuía engrenagens complexas que só voltariam a ser vistas séculos depois. Como os antigos gregos conseguiram fabricar algo tão sofisticado, sendo que não há registros de outras máquinas semelhantes? Muitos acreditam que esse conhecimento foi perdido com o tempo, enquanto outros sugerem que civilizações avançadas ajudaram na sua criação. Será que existiam outras máquinas como essa que nunca foram encontradas? Ou o mecanismo de Antikythera é uma anomalia histórica sem explicação? 3. O som do Taorzum. Na pequena cidade de Taos, nos Estados Unidos, moradores relatam há décadas um som grave vindo do nada, conhecido como Taorzum. O fenômeno tem sido estudado por cientistas e engenheiros, mas nenhuma fonte sonora foi identificada para explicar esse barulho contínuo e misterioso. Algumas pessoas descrevem o som como um zumbido distante, como se fosse o ronco de um motor em baixa frequência. Outras afirmam que ele causa dores de cabeça, náuseas e até insônia, afetando sua rotina diária. Curiosamente, nem todas as pessoas conseguem ouvir o Taorzum, o que torna o fenômeno ainda mais estranho e difícil de estudar. Algumas teorias sugerem que pode ser causado por atividades geológicas, enquanto outras apontam para testes militares secretos. Será que esse som misterioso tem uma explicação científica ou estamos lidando com algo além do nosso entendimento? 4. As pedras móveis do Vale da Morte. No Vale da Morte, nos Estados Unidos, há pedras que se movem sozinhas pelo deserto, deixando rastros na areia sem explicação. Essas pedras, algumas pesando mais de 300 kg, deslizam pelo solo seco sem intervenção humana, formando trilhas sinuosas. Durante décadas, ninguém conseguiu explicar como essas pedras se deslocam, já que o deserto é um ambiente árido e sem vento suficiente para movê-las. Pesquisadores observaram que os rastros mudam de direção sem padrão definido, como se as pedras tivessem vontade própria. Uma teoria recente sugere que uma camada fina de gelo se forma sob as pedras em determinadas condições, permitindo seu deslocamento. Mas essa explicação ainda não convence totalmente, já que o fenômeno não ocorre em outros desertos do mundo. Será que há uma força natural desconhecida agindo ali ou ainda há algo oculto sobre esse fenômeno? 5. O caso do Homem de Taured. Em 1954, um homem apareceu em um aeroporto no Japão com o passaporte de um país inexistente chamado Taured. Ele insistiu que seu país ficava entre a França e a Espanha e mostrou mapas onde Taured realmente existia, mas para os japoneses, aquilo não fazia sentido. As autoridades ficaram perplexas, pois seus documentos pareciam autênticos, e ele falava várias línguas perfeitamente. Desconfiados, os funcionários do aeroporto o colocaram sob custódia em um hotel, enquanto tentavam investigar o caso. Na manhã seguinte, o homem desapareceu misteriosamente,
junto com todos os seus pertences. As autoridades nunca conseguiram entender como ele entrou no país, nem como conseguiu desaparecer sem deixar rastros. Esse caso levanta a possibilidade de universos paralelos ou até falhas na nossa realidade. Será que ele veio de um mundo alternativo? Esses mistérios são apenas alguns dos muitos enigmas que desafiam a lógica e o conhecimento humano. Apesar dos avanços da ciência e da tecnologia, algumas perguntas ainda permanecem sem resposta, nos deixando com mais dúvidas do que certezas. Cada um desses casos nos faz refletir sobre o quanto ainda há para descobrir e como a história pode guardar segredos que talvez nunca sejam revelados. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para mais curiosidades e mistérios como esses. E me conta nos comentários, qual desses mistérios você achou mais impressionante? Você já conhecia algum deles? Vamos discutir nos comentários. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.